Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Estética em Alta Frequência, um oferecimento da HTM e da Tulípia, duas grandes empresas que já estão há mais de 25 anos no ramo da estética, trazendo cada vez mais inovações em tecnologias e em dermocosméticos. Prazer, meu nome é Sofia Silveira, sou acadêmica em biomedicina, atuo há 5 anos na área da estética e hoje vou apresentar agora o nosso convidado. Hoje a conversa vai ser um papo aí de resultados. Ele é CEO, fundador da 4UP, uma consultoria que já gerenciou mais de 150 clínicas e movimentou mais de 42 milhões em vendas. Seja muito bem-vindo, Lucas. Se apresenta pra gente, por favor. Obrigado, Sofia. Obrigado aí pela sua apresentação. Prazer estar aqui com vocês da HTM, da Tulípia, batendo esse papo, né? E quando a gente fala de alta frequência, vendas é alta frequência. A frequência é sempre lá em cima, né? Prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais sobre a minha história. Meu nome é Lucas, eu tenho 13 anos no mercado de T&D, de consultoria, e especificamente há 3 anos atuando só no mercado de clínicas, né? No mercado da estética, clínicas médicas e agora também algumas clínicas odontológicas. Então passei ali, teve toda uma transição trabalhando em multinacional e pós-pandemia surgiu a 4UP, que hoje é essa empresa que faz BPO comercial para clínicas de estética. Então o que a gente faz? Eu falo, né? A gente chega para salvar a dona da clínica ou o dono da clínica, assumindo ali a operação comercial no dia a dia, e graças a Deus aí desses últimos 3 anos o resultado e a experiência tem sido bem legal. A 4UP, então, ela iniciou já sendo direcionada para clínicas de estética? Não, na verdade foi uma transição. Conta pra gente, então, como é que foi? Como eu vim do mercado de consultoria, então o meu foco era desenvolver programas de educação continuada. Então, chegar dentro de uma empresa, né, entender, mapear ali as soft skills, as hard skills, os gaps que aqueles colaboradores, aquelas equipes e negócios precisavam, desenvolvia um programa e entregava resultado. Na pandemia, o mundo virou de cabeça para baixo e aí eu tive que me reinventar. Poxa, o que eu vou fazer? E eu tinha um contato muito grande com o mercado da área de educação. E eu comecei a atender alguns polos educacionais. E foi engraçado que um desses polos, né, o dono desse polo, a esposa dele tinha uma clínica de estética em Sinop. E começou a dar certo no polo de educação, e ele falou assim, cara, você tem que atender a minha esposa, tem que atender a Carla, fala com a Carla. E eu não entendia até então de nada do mercado, né, de estética. Falei assim, não, Fernando, melhor ainda não, deixa eu ficar aqui, né, pivotando esse negócio aqui ainda, para nós também é novo. Contigo, assim, ou... Eu achava que, sabe aquela coisa, o medo do desconhecido? Assim, cara, eu não conheço, eu não pisei nesse terreno aqui ainda. E a gente estava ainda em fase de rampagem, né, no mercado de educação, porque era novo. Como que no meio da pandemia você entrega o seu time comercial, você terceiriza o seu time comercial para uma outra empresa de uma outra cidade, do outro estado, gerenciar e cuidar? Então, para o cliente era novo, para nós ainda estávamos aprendendo, assim, é muita aprendizagem no momento só. Só que foi dando certo, a gente ganhando terreno no mercado de educação, e ele falando da esposa. E teve um dia que eu estava numa reunião com ele online, e a esposa dele passou atrás da câmera. E ela invadiu assim a reunião e falou assim, ô Lucas, tudo bem? Quando que você vai ter coragem de me atender? Aí, Sofia, aí mexeu com os preços. Eu falei assim, não, calma, não precisa apelar também. E eu falei assim, vamos conversar. A gente marcou uma conversa. Falei assim, olha, eu expliquei um pouco, né, todo do meu conhecimento, do meu know-how. Falei assim, você topa? Você topa eu aprender junto com você? E aí foi paixão à primeira vista, porque você consegue trabalhar com o aspecto que a gente fala, né, de transformar a vida das pessoas para o melhor. Quando você fala de estética, você não está falando só de procedimento. Quando você fala de estética, você não está falando só de deixar um rosto, uma pele, um corpo mais bonito. Você está falando de trabalhar com a alma das pessoas. E isso me chamou demais a atenção. Falei assim, e aí teve um momento de inflexão, que eu tive que tomar a decisão. Fico com um monte de nicho ou vou ficar especializado em estética? E foi quando, há 2 anos atrás, a gente decidiu realmente focar só em estética e estamos aqui. Tá gostando? Amando, tá sendo sensacional. Até porque, né, a gente está falando a gente tá aqui num podcast da HTM com a Tulípia. O mercado de estética, ele inova demais. Então, ele não é um mercado estático e não é um mercado conservador.
eu vejo como um mercado arrojado, vejo como um mercado que está o tempo todo criando novas coisas. E isso dá um dinamismo para a nossa operação que é muito legal. Diferente de outros mercados, que é mais tradicional, que até inova, mas inova num ritmo mais lento. E na estética eu vejo que isso, a cada 6 meses, tudo pode mudar. Exatamente. Então agora vamos entrar um pouquinho no papo de gestão. Bora! Que a gente precisa muito disso, eu falo por mim. Então quem está assistindo esse episódio também tenho certeza que vai agregar muito aí no seu conhecimento. Lucas, você costuma dizer que a recepcionista é o coração do funil de vendas. Pode explicar para quem está ouvindo o que isso significa na prática? Bom, o que acontece? Como que surge uma clínica de estética em tese? Uma esteticista, uma biomédica, se formou, começou a atender, tinha suas pacientes. Daqui a pouco, quando ela se vê, ela já tem uma equipe, é ela mais uma recepcionista. Daqui a pouco tem mais uma esteticista, uma biomédica, alguém ajudando ela. E a coisa ela vai ganhando uma proporção. Só que no começo ela vendia pela indicação, pelo famoso boca a boca. Só que chega um momento que esse telefone vai começar a tocar, ela vai receber. E se ela está fazendo atendimento, quem é que está atendendo as novas pessoas que estão chegando? Então, muitas vezes, chega uma mensagem no WhatsApp, chega uma conversa, chega uma cliente, chega um lead, que é aquele novo contato. Se ela não tem um atendimento rápido e eficaz, todo o restante do processo, ele acaba não acontecendo. Então, o que eu gosto de dizer? Que vendas é o coração de todo negócio, é o coração de toda clínica. E se você não tem essa sua recepção, ou você já não consegue, ou montar mesmo um setor comercial, você pode ter as melhores tecnologias, você pode ter os melhores dermos cosméticos, mas se você não souber e não conseguir colocar isso em prática para vender, você vai ter problemas. Então você precisa de fato organizar. Então a recepção ou o setor comercial, a gente tem vários equipamentos, várias máquinas. A principal máquina que uma clínica tem que adquirir também é uma máquina de vendas, que começa pela recepção. E muitas profissionais hoje em dia elas falam que elas não conseguem crescer por falta de cliente, né? Mas você afirma que o real problema é a falta de processos claros. Perfeitamente. Por que as clínicas com alto fluxo ainda assim não faturam bem? Por que as clínicas? Porque elas pecam muito nesse primeiro atendimento, elas demoram demais para responder. Então, ou quando responde de uma forma muito automatizada. Por mais que tem muita IA hoje no jogo, muitos bots de atendimento, mas eu falo que em estética, na área da saúde, no modo geral, personalização e humanização no atendimento não digo que é essencial, não digo nem que é o diferencial mais, ele é fundamental, ele é básico, ele tem que acontecer. Então isso acaba causando um certo distanciamento. E aí o restante do processo que precisa acontecer também. É um bom atendimento, e aí onde a gente vai entrar? Montando funil de vendas, vários funis. Primeiro elas pecam, não todas, né, claro, mas algumas elas pecam nesse primeiro atendimento. Tá? Depois na organização. Esse lead, ele já respondeu? Se não respondeu, aí a gente vai entrar em fluxo de cadência, em funil e tudo mais. E separar por outros funis. Vender para um novo cliente é fundamental, tem que vender sempre. Mas o jogo vira quando você tem um controle intencional e eficiente do seu pós-venda, que é aquele cliente, aquela cliente que comprou de você, e você vai conseguir fazer com que ela se mantenha junto com você por anos ali dentro da sua clínica. Então isso seria uma rotina comercial estruturada ou tem ainda mais processos para ser definido, assim? O que isso inclui na rotina da clínica? Quando a gente fala assim, o que a ForUp faz? Né? A ForUp implementa o que a gente chama de máquina de vendas. O que é uma máquina de vendas? Pessoas, processos, tecnologia. Pessoas, a gente cuida do dia a dia da rotina dessas pessoas. Vamos lá, Sofia. Você pratica algum tipo de esporte? Faço academia. Academia, tá, mas vamos lá. Um atleta olímpico, um atleta para ser campeão. Vamos pensar aqui na nossa Jade Barbosa, tá? Que ela foi campeã olímpica. Você acha que ela treinava quantas vezes por semana? 3 vezes no dia. 3 vezes no dia, exatamente. Para ser campeão em vendas, para você ser campeão na sua clínica, você tem que treinar todos os dias. Não adianta parar meia hora por semana para você olhar o seu processo comercial. Então uma rotina comercial é você ter as pessoas certas, no lugar certo,
treinadas, com o perfil adequado, com todos os roteiros, com todos os scripts necessários, e todo santo dia você precisa treinar, você precisa acompanhar. Essa é uma rotina comercial, na qual você vai cuidar do SDR, que é a pré-vendedora, que é a recepcionista ali. Você vai cuidar da closer, que é quem faz a avaliação de paciente. E eu chamo da equipe, do time dos estetas, dos biomédicos, dos fisioterapeutas, o time que compõe, que executa o procedimento. Então, esses 3 times, todo dia tem que ser acompanhado. Então, você coloca pessoas dentro de uma rotina eficiente. Processos. Cada clínica tem o seu processo. A gente começa estruturando o processo pelo mais básico e essencial que tem, que é organizar um funil de vendas. Vender, ele acontece por um funil, né? Você tem muitas oportunidades chegando no topo do funil, depois as oportunidades elas vão diminuindo, né? Chegou lá 100 leads, quantos que responderam? 80, dos 80 que responderam, quantos conseguimos agendar uma avaliação para vir dentro da clínica? Dos 80 a gente conseguiu converter ali 40, metade, tá? Dos que agendaram uma avaliação, quantos de fato vieram para a clínica? Porque tem uma taxa de no-show aqui. Gente que marca e não vai. Das que vieram, passaram por uma avaliação, quantos que fecharam? Então, imagine, você tem que cuidar disso todo dia. Então, você tem um processo bem organizado, estruturado, pessoas, processos e tecnologia. Nós somos business partner, né? A gente é parceiro da Como aqui no Brasil. Como é um CRM. Um CRM nada mais é do que um software que ele faz o gerenciamento dos seus contatos, faz gerenciamento dos seus clientes. E você coloca isso tudo dentro de sistema, porque em alta frequência, nada de WhatsApp, nada de planilha de Excel. Você precisa de gestão de dados. Os dados são o petróleo nosso aqui. Então a gente precisa dessas informações para fazer esse gerenciamento. Então essa rotina comercial, inevitavelmente, ela vai passar por isso. Treinar pessoas, olhar o processo e fazer com que a tecnologia comercial trabalhe a favor da clínica. Hoje em dia os profissionais talvez pecam um pouco. Eu sou profissional da área da estética, né? Mas não sou dona de clínica ainda. Mas já passei por algumas clínicas e acredito que talvez elas pensem que não quero perder talvez uma manhã dando treinamento porque poderia estar atendendo. Olha, mas ela já está deixando dinheiro em cima da mesa, né? Porque poxa, você poderia estar atendendo, mas o teu processo está bem definido? Será que realmente tua equipe está alinhada, né? Se você pega, Sofia, as equipes que mais vendem, né, independente do segmento, você pode ter certeza, essa equipe, ela tem uma rotina quase que de um atleta olímpico. Vai treinar, vai se desenvolver. E aí, não é só o treinamento, vamos lá, de vendas. Quantas inovações a gente está vendo numa feira como essa? Aqui no Estética In. Quantos novos equipamentos surgem? Então ela tem que ter um acompanhamento da execução dos procedimentos também. E tem uma velha metáfora, mas que sempre funciona. A gente fala assim que treinar é parar para afiar o machado. Se você não afia o machado, o que acaba acontecendo? Você vai perdendo ali o fio e você gasta muito mais, você faz muito mais força mais trabalho, e esforço para atingir um resultado que poderia ser muito maior se você para treinar. Então essa dica que tu dá para as donas, empresárias, sempre. clínicas. Eu sei que é difícil a rotina de uma empresária, uma empreendedora, né, da estética, da saúde, mas se ela puder separar pelo menos uma hora por semana para sentar com quem está ali, ó, faz ali na copa da recepção, trava a agenda. A agenda que seria para atender paciente, você vai parar para falar com a sua equipe. Você vai parar para olhar os números, o feedback, como é que foi o atendimento da fulana, olha como é que está o resultado da Joana, ela está satisfeita, olha, ela tinha que emagrecer tanto, ela já conseguiu eliminar tanto, olha como é que está o tratamento facial, gente, essa semana aqui tem quantas reaplicações de toxina botulínica. Essa conversa, de uma forma, né, acontecendo quase que um ritual, e tem que se tornar um ritual, você já vai sentir uma diferença. Tá? A gente chama isso de Daily Scrum. É um termo que vem de metodologia ágil, lá das startups, que é você olhar o que você fez ontem, o que eu tenho para fazer hoje e o que está te impedindo, o que está te impedindo, que não está deixando você avançar, de continuar. Se você tiver
essa rotina já de pelo menos uma vez por semana, eu tenho certeza que você já vai notar a diferença. Na tua metodologia, vocês aplicam ferramentas como spin selling, matriz de objeção e fluxo de cadência. Isso mesmo. Dá um exemplo de como uma dessas ferramentas muda o jogo na venda e como aplicar na prática. Ótimo. A gente fala assim, que vendas não acontece por acaso. Vendas acontece com preparo. Vendas é uma mistura de arte, porque é ser humano. Então eu estou tratando com gente. Cada ser humano é único, é especial e merece ser tratado de uma forma, né, personalizada, mas ao mesmo tempo uma ciência. Existe, né, um processo a ser seguido. Quando a gente fala de matriz de objeção, então qual dona de clínica, qual vendedora que já não escutou? Preciso falar com meu marido antes. Preciso esperar meu cartão virar. Sim. Mas por que eu preciso pagar para uma avaliação? Não tem como passar o preço antes na clínica? Essa a gente chama de objeção. E uma objeção nada mais é do que uma dúvida, uma barreira na cabeça de um cliente, de um lead. E às vezes essas objeções elas vão chegando. E normalmente elas são recorrentes. Se você não tem isso treinado e preparado na resposta eficiente que você dá, você perde muito tempo. E às vezes você troca de recepcionista, você troca de vendedor, até você parar, ensinar, treinar toda essa pessoa, você vai perdendo tempo. Organizar uma matriz de objeção nada mais é do que isso, Sofia. Pegue aí, pega na sua clínica, senta com a sua comercial. Pegue as 10 principais objeções que você escuta. Vou falar com meu marido, vou esperar o cartão virar. Essas clássicas. Separe as 3 principais respostas. O que eu poderia falar para essa cliente aqui agora? Como que eu posso contornar essa objeção? E literalmente escreve suas objeções. E aí você vai treinar. Você criou a sua matriz. Então chegou uma pessoa nova que você vai preparar para recepcionar, atender seus leads, ou as suas esteticistas que vão fazer ali uma recompra, que a gente chama de upselling e cross-selling, né? A pessoa começou um tratamento e agora você pode dar continuidade, fazer uma recompra. Então isso já é uma outra técnica. Essas esteticistas também têm dificuldade de vender. Então já organiza a matriz de objeção dela. Você que faz a avaliação, organiza isso daí e treina. Quando você tem isso, você tem uma ferramenta comercial, que isso potencializa demais. Então, fluxo de cadência é isso. Guia spin selling, assim, a gente faz uma venda que a gente chama de venda consultiva. As pessoas não querem que você empurre um tratamento para elas. Tem uma frase, está escrito no livro, a Bíblia de Vendas, que é assim: as pessoas amam comprar, mas odeiam que vendam para elas. Elas querem tomar a decisão de compra, não querem que ela venda, que você vai lhe forçando e tudo mais. Quer ver quando a gente vai... Desculpa te cortar. Não, imagina. Quando a gente vai em alguma loja e daí eles ficam em cima de ti. Tudo bem, posso te ajudar? A gente sai correndo, né? Seja sincero comigo. Seja sincero. Vou falar uma palavra aqui e você vai me dizer a primeira coisa que vem na tua cabeça. Tá ok? Tá. Promete? Ai, que medo. Tá. Vendedor. Palavra vendedor. Parece que já vem gastar dinheiro na minha cabeça. Vem gastar dinheiro, coisa chata, vai pegar no meu pé. Por quê? Porque as vendas em si, geralmente tem uma pessoa despreparada tentando forçar você a comprar uma coisa que você nem entendeu ainda. Você não está preparado, você não está confiante. Às vezes eu nem sei o que eu quero mesmo, né? Olha só o universo que a gente vive. Uma cliente que já é recorrente, então ela sabe para que serve um equipamento, ela sabe o que ela está fazendo, sabe para que serve, já sabe para que usar aquele dermocosmético. Mas uma cliente nova, nessa enxurrada de informações, ela não sabe muito para onde ir. Quando você está forçando uma venda, eu digo que você perde o cliente. Venda é conexão. Então vamos lá. O spin selling nada mais é do que uma metodologia. Uma metodologia de uma venda consultiva. Quando eu marco uma avaliação numa clínica, como que a gente chama isso daí, muitas vezes? Vem fazer uma avaliação, vem fazer uma consulta. Então eu estou consultando quem? Você. Você já foi no médico? Sentou na frente desse médico e o médico parece que falou 2, 3 coisas, passou uma receita e falou assim: Sofia, toma lá, paracetamol a cada 2 horas. Como você sai de lá? Com raiva. Com raiva, por quê? Porque ele não me entendeu. Ele não te ouviu. Não me ouviu.
Aí eu saio com mais dúvida ali do que eu entrei. Poxa vida, ele te passou segurança? Não. Te passou confiança? Não. Nas vendas é a mesma coisa. Para você vender para alguém, você tem que transmitir segurança e confiança. E o spin selling é uma metodologia, fala assim, a gente não inventou a roda, ela surge na década de 80 nos Estados Unidos com um cara chamado Neil Hackman, tá? Que ele fez uma pesquisa quase que científica. Ele entendeu que os vendedores que mais vendiam não eram aqueles que tiravam pedido, que empurravam um produto. Eram os vendedores que sentavam com o cliente e falavam assim, Sofia, diz uma coisa, deixa eu entender, há quanto tempo que você passa por essa situação? Tá? E aí ele criou o SPIN, que nada mais é do que um acrônimo. Situação, problema, implicação e necessidade de solução. Eu gosto de dizer que o SPIN Selling você chega, né, para a clínica, daqui a pouquinho é você que está querendo comprar de mim. Então são perguntas estratégicas, onde eu vou entender a situação daquele cliente, vou descobrir qual que é o problema que ele tem, de fato. Eu falo que o problema não é as rugas, o problema não é a celulite, o problema não é a gordura localizada, o problema não é a flacidez, o problema é o que essa pessoa deixa de fazer, deixa de viver por estar se sentindo dessa forma, ou por estar assim. Aí eu vou entender esse problema, eu vou fazer a implicação, que é se a pessoa continuar com a gordurinha localizada, sem usar um biquíni, se a pessoa continuar, né, natural, a pele vai envelhecendo, vai perdendo colágeno. Se a pessoa continuar se sentindo, né, com a pele mais derretendo, a vida dela vai ficar melhor ou vai ficar pior? Vai ficar pior. Pior. Então, assim, a implicação nada mais fala assim, Sofia, se você não tratar agora, o que pode acontecer então nos seus próximos 5 anos? Sofia, você merece ficar se sentindo ficar com baixa autoestima, se sentindo infeliz? Te olhando no espelho todo dia. Te olhando no espelho todos os dias, olhando lá e você merece ficar assim? Você vai falar que não. Aí, Sofia, e se eu te apresentar agora um protocolo, um tratamento que consegue te fazer rejuvenescer 10 anos a sua aparência? Você gostaria? Sim. Se eu pudesse, aqui com uma tecnologia, te ajudar a eliminar esses quilinhos a mais aqui em poucas semanas, isso seria importante para você? Muito. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo a necessidade de solução. Não sou eu que estou querendo vender para você. Você tu que está querendo resolver esse problema. Exatamente. E qual que é o meu papel como vendedor? Falo que um vendedor, é uma ponte. Você tem um problema e existe uma solução. O meu papel é falar assim, Sofia, vem por aqui. Você vai chegar no destino que você quer. E consegui explicar o que é um guia spin selling? Muito. Me lembrou muito o meu líder, Paulo, né? Beijo, Paulo. Mas ele é também um líder de vendas. E ele sempre me falou, não chega oferecendo, conversa. Quando eu vou fazer alguma venda, 80% eu conversando com a pessoa, falando dia a dia, né, e 20% finalizando com uma venda, porque tu cria ali uma conexão, fala bem com a pessoa e no final, vamos voltar aqui, o que a gente veio fazer aqui, e é isso aí. Os melhores argumentos de venda, não tá na minha tecnologia. Eles são fundamentais, eu tenho que ter. Não tá nos meus demos. O melhor argumento para eu conseguir vender para alguém está com você. E o meu papel é tirar isso de você, extrair de você essas informações. Como? Através de uma conversa. Que eu falo que tem que ser uma conversa na técnica Marisa. Conhece a técnica Marisa? Eu vi que tu falou isso, mas eu não sei o que é. De mulher para mulher. Marisa! É isso, é um bate-papo. Tem que ser uma coisa leve, suave. Não é uma coisa forçada. E o fluxo de cadência nada mais é do que o seguinte. Chegou um cliente para falar comigo. As pessoas hoje são super atarefadas. Fluxo de cadência é, em quanto tempo que eu tenho que te responder? Se você não me responde, daqui a quanto tempo que eu mando a próxima mensagem? Sem parecer chato, mas também sem deixar que esse cliente esfrie, se perca aí. Porque se você não responder ele, pode ter certeza que vai ter outra clínica que vai fazer esse papel. Porque ela vai comprar. Ela quer comprar. Ela vai fazer. Então, melhor que seja com você. Então, daqui a quanto tempo você manda? Qual que é a mensagem que você manda? Qual que é o formato? Você vai mandar uma mensagem de texto? Você vai mandar uma foto? Você vai gravar um áudio? 2 pontos de interrogação? Isso. Oi, estou aqui. Calma. Então, o fluxo de cadência nada mais é do que você ter um processo de quantas mensagens, qual é o intervalo, qual que é o conteúdo que você vai mandar de forma estratégica, né? Qual que é o
prazo. Você não vai ficar também 2 meses insistindo, falando com alguém que não te responde. Você está perdendo tempo, tá? Essa pessoa não está pronta ainda. E qual que é o canal? É uma ligação, é um áudio, você vai stalkear ela pelo Instagram. Então são essas 3 ferramentas assim que são básicas hoje em toda a clínica. Tu acha que alguma dessas ferramentas converte mais? Fluxo de cadência. Mas, digo, ligando... entendi. Ligando, mandando áudio, mensagem. Qual que tu acha que é mais assertiva? Ou depende? Né? Assim, é o mercado. As pessoas hoje elas preferem conversar muito mais pelo WhatsApp. Por conta da agilidade e tudo mais. Ponto. Só que, se eu conseguir fazer com que essa pessoa converse comigo via uma ligação, eu tenho muito mais chance de converter. Você se comunica muito bem. Né? Obrigada. Você comunica bem. Tem uma pesquisa de um cara chamado Albert Mehrabian, que ele é da Universidade de UCLA, na Califórnia. Ele fez a seguinte constatação, que quando eu estou contando uma coisa para você, contando uma história, fazendo algo, 55% da sua forma de entender o que eu estou falando, assimilar a mensagem, vem da minha expressão corporal. 38% vem da minha modulação de voz. Naquele discurso parado, naquela coisa. Nossa, Sofia, eu estou muito motivado para estar aqui gravando. Né? Já desconectou. E 7% é o conteúdo em si. Quando eu estou na frente de alguém, então eu tenho muito mais chance de converter porque eu estou olho no olho, correto? Agora, quando é a distância, um WhatsApp, uma ligação, se eu conseguir fazer com que ela me escute, 75% da forma dela interpretar a minha mensagem vai ser mais assertiva porque é através da voz. Então por isso que eu insisto, peça para ligar. A pessoa às vezes ela vai falar não quero, não posso, liga depois, me manda no WhatsApp. Manda um áudio, não vai mandar um podcast, né? 30 segundos. Não, é rapidinho. Tá, mas manda um áudio, por quê? Porque ali você vai passar o quê? Você vai passar a tua energia na sua voz. Um sorrisão, fale sorrindo. Às vezes a pessoa que tá ali lendo tá num dia ruim, talvez, ela vai ler na frequência ali que ela tá, né? Ela vai interpretar aquele texto com base nos filtros dela. Então ela vai ler aquilo e ela não vai entender. E assim, às vezes a pessoa tá no trabalho. Você fala assim, Sofia, legal aí, né? Você veio procurar para fazer esse tratamento aqui. Eu estou te explicando nesse áudio aqui, Escuta esse áudio e se você ficar com alguma dúvida, é só me falar. Você escreve o texto, grava um áudio. Sofia, como eu estava te falando, com energia, sorriso na voz, uma boa entonação. Com alta frequência. Uma alta frequência, é isso aí. Por quê? Porque você vai passar simpatia, você vai passar energia, você vai passar o quê? Uma humanização. Ela vai te ouvir. Tá? Grava um áudio curto, gravou o áudio. Ainda manda mais uma pergunta. Ficou claro para você? Sempre finalizar com uma pergunta, né? Sempre. Em vendas você sempre finaliza com uma pergunta. Por quê? Quem compra é o cliente, mas quem conduz é você, é o vendedor. Agora, indo um pouquinho para a parte estratégica, cultura, mentalidade. Lucas, a gente sabe que uma clínica com equipe desengajada não vende. Como engajar um time comercial, principalmente quando se tem uma equipe grande? Equipe grande, ótimo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu gosto de usar o que eu chamo da teoria da escada. Como é que você já lavou alguma escada alguma vez na vida? Tipo uma escada de um sobrado, alguma coisa? Não. Né? Uma escadaria? Não. Como é que você acha que lava uma escada? De cima para baixo. É isso mesmo. Pra sujeira uma escada se lava de cima para baixo. O que eu quero dizer com isso? Se você quer ter uma equipe engajada, é a dona da clínica, é o líder que precisa ser a pessoa mais engajada possível. Então começa com ela. A liderança só existe por meio do exemplo, tá? Então para você engajar um time, você vai ter que conectar o seu sonho com o sonho das pessoas que trabalham com você. Sabe essa coisa? As pessoas vestem a camisa da clínica, vestem a camisa da empresa, eu estou aqui por você. Isso não existe. As pessoas estão por elas, pelos sonhos dela, pelos propósitos dela. E é assim que é a vida e está tudo certo. O desengajamento acontece quando o sonho da dona da clínica, os objetivos da dona da clínica, pode ser que não estejam claros, não tem uma visão clara, não tem uma visão clara, não tem um propósito claro. Esses sonhos, eles não estão alinhados com o objetivo das pessoas. Isso gera desengajamento.
O que gera desengajamento é você não se ver trabalhando naquele lugar. Para você engajar, primeiro de tudo, comunique para as pessoas. Onde vocês querem chegar? Qual que é o propósito dessa clínica existir? Por que a gente trabalha aqui dentro? Por que a gente faz o que faz? Não é só para pagar boleto. O dinheiro é importante? É fundamental. Mas não é só o dinheiro. É também dinheiro, mas não é só o dinheiro. Quando você consegue comunicar o seu propósito, a sua causa, primeiro você vai atrair as pessoas certas, as pessoas que vão ficar ali. E se aquele propósito, aquele sonho, aquele objetivo não faz sentido para a sua equipe, não fica aqui, porque não vai haver sinergia. Agora, beleza, as expectativas estão alinhadas. O que você vai precisar daí? Da manutenção. Time é igual fogão a lenha. Pessoas não é igual micro-ondas que você coloca lá 30 segundos e vai sair quentinho. Pessoas exige que você coloque lenha no fogo. Todos os dias você vai ter que motivar, manter o time aquecido, manter o time engajado, com ações, com reunião, com premiação. Então você foi lá, estamos alinhados com o propósito, estamos alinhados com a meta, estamos alinhados com o objetivo, tem treinamento, tem a rotina comercial, a líder é um exemplo, ela cumpre aquilo que ela promete, ela é congruente, ela passa respeito, confiança e admiração. Tem que respeitar as pessoas têm que confiar em você e admirar você. A base é o respeito. Se não tiver respeito, esquece. Já não vai existir mais nada. Não vai ter time engajado com um líder ou uma líder que não gera respeito com as pessoas. Não vai existir, tá? Mas tem respeito, tem confiança, tem admiração, ponto. Aí você vai treinar essas pessoas. E tem uma coisa boa também. Você precisa pagar o que é de direito de comissão. Tá? Você precisa comissionar o seu time. As pessoas precisam ter metas, elas precisam saber onde elas precisam chegar. E elas precisam ser comissionadas. Isso é muito real. Eu já trabalhei em algumas empresas que esses 3 pilares que tu acabou de pontuar, eles não eram não bem estruturados, mas bem respeitados, assim. E realmente como isso faz diferença, né? Porque eu já tive os dois, assim, né? Sim. O bom, o que era respeitado, de cultura definida, a pessoa era admirável. Existe uma pesquisa de mercado que diz que as pessoas, elas não deixam as empresas. As pessoas, elas abandonam os seus líderes. Então, se não faz sentido estar ali pelas pessoas, ela vai sair. Tá? Lucas, o que você responderia para cada uma dessas frases? Vamos lá. Minhas clientes somem e não voltam. Elas somem e não voltam porque você não tem uma boa execução. Então, chega uma hora que a gente tem que parar e analisar. Só ter um bom atendimento, qualidade no procedimento, não é um diferencial, é uma obrigação. Então o que você vai ter que fazer? Essas clientes estão sumindo é porque elas não estão satisfeitas. Revisite os seus processos, revisite as suas entregas, revisite seus protocolos, seus tratamentos. Rode uma pesquisa de satisfação, que a gente chama de NPS, né, que é Net Promoter Score. Uma pergunta simples, Sofia. De 0 a 10, quanto que você indicaria a clínica, né, a nossa clínica para uma amiga ou um familiar seu? Elas vão dar uma nota. Tem uma tabela aqui, você consegue medir a satisfação. Aí você vai ter já uma clareza do porquê que elas não estão voltando. Tá? Cliente Deixe que não... sua opinião. Exato. Né? Cliente, assim, ó, feedback de cliente é consultoria gratuita. É consultoria gratuita. Ouça suas clientes, tá? Mas não ouça só aquelas clientes que te elogiam, que falam 1000 maravilhas sobre você. Isso é bom? É. Só que é muito mais pro nosso ego, a nossa vaidade, do que pro negócio. Eu falo assim, cliente bom, cliente chato. Porque é ele que te faz crescer. Então escute ele, entenda o que está acontecendo, revisite seus protocolos e faça as mudanças necessárias. Minha equipe não sabe vender. Treine elas. Não sei como atrair novos clientes. Você vai ter que criar novos canais de aquisição para que você não fique refém só do tráfego pago ou do boca a boca. Você tem que criar no mínimo 8 canais de aquisição para alimentar a sua máquina de vendas, o seu funil de vendas. Quais seriam? Tu pode falar? Vou lembrar, posso, mas eu vou lembrar todos de cabeça. Vamos lá. A gente fala do tráfego pago, tá? Do seu conteúdo orgânico, né, que são suas redes sociais. E o seu conteúdo tem que ser uma ponte, tem que gerar valor, tem que ser um conteúdo estratégico, tem que ter frequência de conteúdo, tá? A gente chama daí também de um terceiro de grupo VIP, tá?
programa de indicação estruturado, você vai ter influencers, embaixadores, você vai ter evento externo, participar de feiras, de congressos, na sua cidade. Lucas, não tem feira, não tem congresso. É a palestra lá na escola, é a palestra lá na associação, no workshop da igreja. É participar desses eventos, é você promover esses eventos. Eu falei 7, né? O 8º, aqui eu não vou lembrar de cabeça agora. Mas tá ótimo já. Já, 7. Vou ficar devendo 1, tá? Já, por favor, gente. Já escreve todos os pilares aí, vê o que falta. Isso, e tem que fazer cada um deles rodar. Tá? Fazer cada um desses pilares rodar. E para quem tá ouvindo e quer melhorar a experiência do cliente, né? Quais 3 ações simples, mas eficazes que você recomenda para criar experiências únicas e memoráveis? Ótimo. Primeiro de tudo, a personalização no atendimento. Ponto. Sabe? Chame as pessoas pelo nome desde o início. Atendimento empático e simpático do começo, tá? Depois, você mapeia, faz um mapeamento dentro da sua clínica de quais experiências sensoriais você pode promover. Tá? Então, é desde o cheirinho da clínica, um café ali. A gente que é do sul, né, Sofia? Um cafezinho, para quem é mais do norte, regiões mais quentes, ver o que combina, ou até mesmo perguntar: Sofia, o que você prefere? Uma água saborizada, uma água com gás, um cappuccino ou um espumante? É para você. E agora imagine se eu pergunto para você antes de você pisar dentro de uma clínica. E já chego com uma água com gás geladinha. Vou ficar na clínica para sempre. Você me recepcionou com uma caneca. Se você me convidar uma vez, você acha que eu não vou? Porque você pensou em mim antes de chegar aqui. Então, se você vem para a clínica, eu já sei o que você gosta, o que você quer. Isso já causou uma experiência. Uau! Sabe, mapear essas experiências sensoriais é fundamental. E aí, vamos lá, a cliente vai fazer 10 sessões de um procedimento ali. Então ela vai vir no mínimo uma vez por semana durante 2 meses a 3 meses. Em alguma dessas sessões, eu falo assim, chama essa sessão de sessão de ouro. E nessa sessão de ouro, aí você faz algo muito especial. Deixa uma toalhinha com o nome dela bordado, prepara ali um bônus extra. Ela foi fazer uma sessão de estética corporal, por exemplo. Ela terminou essa estética corporal, faz uma massagem relaxante facial, nela, às vezes, uma que é um hidratação. plus, né? Ela já tá ali. Mas faz ela entender que aquilo ali é algo a mais. Você tem que comunicar isso. Olha, você está hoje na nossa sessão dourada e hoje você vai ganhar um presente. E ela leva um mimo ainda para casa dela. Legal. Lucas, agora a gente tá indo pro nossos finalmente, infelizmente, né, no nosso episódio. Mas antes, a gente tem um quadro chamado Ping Pong Estético. Vou te fazer algumas perguntas e daí eu quero que você responda com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Bora lá. Vamos lá? O jogo virou, né? Um erro comum na gestão comercial de clínicas. Não ter informação e dado nenhum. Um livro que todo empreendedor deveria ler. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Uma ferramenta comercial que você ama usar. CRM. Um hábito que você não abre mão. Reunião diária com o time. Uma frase que representa a 4UP. A frase que representa a 4UP. Vendas não acontecem por acaso. A pergunta que não quer calar agora, Lucas. Vamos lá. Qual a rotina do teu skincare? Minha rotina skincare? Olha só, agora eu tô fazendo ali aquele procedimento, passando um sabonete ali, né, para tirar a oleosidade da pele. Mas começou agora há pouco tempo? Comecei depois comecei a passar por clínicas, né? E aí, hoje a minha esposa me ajuda ali nos procedimentos ali no final do dia, da noite, ali para cuidar um pouquinho. Ai, que legal. Lucas, queria te agradecer por esse tempinho, por compartilhar muito conhecimento com a gente. Foi muito grandioso para mim, acredito para quem viu esse episódio até o final. Espero que tenha mudado aí a sua percepção, né, de gestão de clínica. Espero que tenha anotado tudo. Se não, volta esse episódio, anota tudo, coloque em prática pelo menos 1% aqui do que tu falou, né? Inicia. É muita coisa, assim, sabe, Sofia, né? A gestão em si é para quem gosta, tá? Porque é um dia a dia árduo fazer gestão comercial. Então, assim, fazer gestão, ou você se apaixona, ou você encontra alguém para te ajudar nesse processo. Mas é na gestão que o jogo vira. Lucas,
tem um momento ali pra câmera, aproveita, coloca o teu Instagram da 4UP, se tem algum curso, não sei, novidades, spoilers, o momento é teu. Obrigado, Sofia. Bom, fica aqui o convite, né? Se gestão hoje é um problema aí para você, se você quer se ver livre dessa pressão, fica aqui o convite para você nos acompanhar, tá? Meu Instagram é o Lucas_KE, da 4UP é @aceleradora4UP. Nós somos uma empresa onde nós assumimos a gestão comercial de clínica de estética. Sabe tudo isso que eu falei para você, que é um monte de sopa de letrinhas, uma série de dificuldades? Não se preocupe, a gente coloca isso em prática para você no seu dia a dia e toca a sua operação, para que você tenha mais tempo livre para cuidar de assuntos mais estratégicos para você, e a gente entrega tudo prontinho para você apenas tomar decisões. Então, se isso faz sentido para você, vai ser um prazer te conhecer. Então tá, Lucas, muito obrigada novamente. Obrigado, Sofia. E esse foi mais um episódio da Estética em Alta Frequência, um podcast da HTM e da Tulípia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ficar por dentro dos próximos episódios, ativar o sininho. E é isso. Muito obrigada, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.